fato de que eu vou eliminar vocês. Oi. Nayala? Oi, Valzinha, pode pedir para compartilhar a tela para me aceitar aqui? Deixa eu ver aqui, amor. Bem embaixo tem uma setinha que fica para cima escrito compartilhar telas. Você vai usar slide? Não, amor, não vou usar slide. Ah, não, então tá tranquilo. É só se você fosse usar alguma coisa de slide, alguma coisa assim. Tá. O som de todas vai entrar fechado. Qualquer coisa, se alguém precisar, é só mandar no chat, tá bom? Tá joia. Nós podemos iniciar, certo? Ou você acha que nós aguardamos mais um pouquinho? Valzinha, pode começar. Essa aula vai ficar gravada, então aí as meninas vão pegando. Então, tá bom. Olá, meninas, boa noite. Vocês estão bem? Espero que estejam. Eu acredito que nem todas me conhecem. Eu me chamo Valdelice. Eu sou professora, acredito que por vocação. Amo ser professora. E sou cristã, pela graça e misericórdia de Deus. Quero dizer a vocês que vocês são bem-vindas, e eu confesso para vocês que é muito desafiador estar aqui conversando com vocês hoje. Costumo dizer que a Naila e a Nayala são muito otimistas. Elas acreditam mais em mim do que eu mesma no que diz respeito a essa questão de estar compartilhando a respeito dos óleos essenciais. Até mesmo porque eu sou uma menininha, eu acabei de nascer aqui nessa
nessa vida dos olhos, né, dos aromas. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouquinho também a respeito da minha família. Eu sou casada e eu gosto de falar a respeito da minha família porque é o bem mais precioso que eu tenho. Eu sou casada com o Elias, eu sou a avó do Elias, eu tenho 2 filhos, 2 rapazes, né? E como toda mãe, são os mais lindos do mundo. Tenho 2 noras, que são filhas que Deus me presenteou. E tenho 3 netos, que são as delícias da vida. Se tiver alguma avó aí, pode, né, confirmar que os netos são as delícias da nossa vida, são refrigérios para uma alma cansada. E, meninas, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os benefícios, sobre o suporte que os óleos essenciais oferecem para os autistas e os TDAHs. Eu imagino que todas vocês já sabem diferenciar o autismo do TDAH, já sabem quais são as diferenças nas suas características. Eu acredito que todas vocês, né, já sabem que o autismo não é uma doença. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam, pensam, né, compreendem que o autismo é uma doença, o que na realidade não é. Tem alguém aqui comigo, conosco, que tem um autista na família? Eu tenho uma amiga, eu não tenho parentes, mas eu tenho uma amiga que trabalha comigo. Eu sou professora e nesse ano, desde o ano passado, melhor dizendo, eu estou atuando na sala de recurso multifuncional. E, gente, tem sido assim uma experiência incrível. Eu tenho trabalhado com esse público, eu tenho vários alunos autistas, não tenho mais aluno TDAH, porque os TDAHs não são mais público-alvo da educação especial, eles são público-alvo do laboratório de aprendizagem. Mas eu tive o privilégio de, no ano passado, trabalhar especificamente também com este público, e este ano eu tenho alunos, né, que possuem, além do autismo, possuem também o TDAH, né, que acontece com muita frequência. Mas eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre os conceitos, né? Primeiro, entendimento de que autismo não é uma doença, tá, pessoal? Oi, amor. Sozinha, desculpa te interromper. É porque as meninas estão todas com som fechado para não ficar entrando e cortando a tua fala. Aí você vai olhando no chat que elas estão interagindo com você, tá bom? Tá, joia. Eu percebi que tem umas aqui que já disseram que tem TDAH, né? E eu fico muito feliz por nós estarmos aqui fazendo essa conversa, tá? Muito feliz mesmo, meninas. E olha, vocês que convivem, né, no dia a dia, olha que coisa linda. Parece loucura a gente dizer, mas só quem tem, quem convive, quem se relaciona com eles, sabe o quão é incrível esse mundo. Isso aí, em breve, isso aí, menina, isso mesmo. Por que eu falo incrível? Porque a gente começa a conhecê-los. Esse conhecimento desenvolve em nós o desejo de conhecer mais. A gente percebe que o nosso conhecimento é limitado e que o conhecimento teórico, gente, não é o mais importante. É extremamente importante, tá? Eu, enquanto professora, é lógico que eu compreendo que o conhecimento teórico ele é necessário, ele é a porta de entrada, mas é na prática que a gente aprende. É na prática que a gente conhece, é na prática que a gente se envolve, é na prática que a gente percebe que o nosso conhecimento teórico ele é mínimo diante do desafio que é posto diante de nós.
E eu estou tendo o privilégio de trabalhar, de conviver, de me relacionar, de aprender mais do que eu ensino esse público. Mas vamos pensar, então, a respeito do conceito, tá? Eu sei que você já sabe o conceito, mas não tem como a gente falar sobre um assunto, né, dessa importância sem conceituar. Né? O autismo, gente, ele é ele, como eu disse, não é uma doença, ele é um transtorno, né, ou uma condição, também pode ser chamado dessa forma, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Né? E dentro dessa condição, ele tem algumas características próprias que se diferem das demais, no que diz respeito à comunicação social. E dentro dessa comunicação social, nós podemos falar a respeito não só da socialização comunicativa, mas como nós também podemos falar a respeito da comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, eu tenho alunos, né, autistas, eu tenho um não verbal, e todos os demais que eu tenho são verbais. E dentro dessa condição, ainda tem os níveis que se diferenciam. Né? Tem o nível leve, moderado e severo, que, inclusive, recentemente houve uma alteração nessas nomenclaturas. A gente já não deveria utilizar esses nomes. O seu é não verbal, né, Patrícia? Quão desafiador é e quanto você deve ter para nos ensinar. E depois eu quero, antes da gente concluir, eu quero ouvir vocês um pouquinho falando. Nossa, que maravilha! Que maravilha! Eu quero ouvir vocês falando um pouquinho a respeito da experiência de vocês, desses desafios que vocês vivenciam no dia a dia. Então, a nova nomenclatura agora é nível 1, nível 2 e nível 3, mas só mudou a nomenclatura, tá? As condições permanecem a mesma. O autista com nível 1, ele tem muita independência, né? E uma coisa que é interessante, o autista não tem cara, né? Infelizmente, né, as mães, a família, houve muita crítica, porque as pessoas que não compreendem, que não se relacionam com a criança, costumam criticar dizendo, mas nem tem cara, e não tem mesmo, né? Não tem mesmo. Mas isso não significa que a criança não possua esse transtorno, essa condição. Né? E a criança do nível 3, que é o severo, ela possui uma dependência muito maior. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido, meninas, é a que eu quero deixar claro para vocês. Eu não sei tudo, tá bom? Eu acredito que eu nunca vou saber tudo, tendo em vista as mudanças que ocorrem, tendo em vista o avanço da medicina, graças a Deus por isso, então eu não sei tudo, e eu entendo que eu estou em processo de aprendizagem. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, trabalhando com eles, é que todos eles estão sujeitos, são capazes de aprender, né? Assim como toda e qualquer pessoa que tem o seu tempo de aprendizagem, o seu jeito de adquirir o conhecimento, o autista e o TDAH também são capazes de aprender. E eu acho isso incrível. E a gente faz festa quando a gente percebe que eles estão desenvolvendo, que eles estão evoluindo, né? E como eles nos surpreendem. E olha, eu já vou falar para vocês, eu não vou citar o nome deles, mas eu vou o tempo todo falar sobre as experiências no que diz respeito aos avanços que eles possuem, né, baseada na minha prática docente, na maneira como eles nos surpreendem. Quer ver só? Na semana passada mesmo, eu não sei se eu já falei, mas eu tenho uma colega, uma amiga muito preciosa, que ela foi diagnosticada com autismo
há menos de um ano. E ela já tem mais de 40 anos. Isso mesmo, Patrícia. Eles aprendem muito rápido, tá? Isso depende do nível da condição que ele possui. Alguns têm o processo bem mais lento, tá bom? Leva um prazo bem diferenciado, precisa de estratégias bem diferenciadas e específicas para cada caso. E essa colega minha, essa amiga que foi diagnosticada, ela é minha colega de trabalho, ela trabalha junto comigo na sala de recurso multifuncional. E o nível dela é o moderado, moderado a severo. Gente, como eu aprendo com ela? Como eu aprendo com ela? Aí você imagina isso, gente, isso é um exemplo, viu, mamães? Isso é um exemplo. Ela é uma excelente profissional, excelente. Ela tem habilidades incríveis. E cada dia que passa, ela aprende mais, né, como lidar com ela mesma, né, e como trabalhar com esse público. Cada dia ela aprende a lidar com suas diferenças, né, com a diferença dela e a pessoa mais próxima dela hoje, não só no que diz respeito ao profissional, mas também ao pessoal, sou eu. Nós temos uma amizade muito bacana, graças a Deus. E eu ouço os relatos dela. Como, por exemplo, ela começou a verbalizar, a falar com 4 anos de idade. Né? A mãe dela achava, a mãe e os parentes achavam que ela possuía mudez. Mas a mãe dela sempre estimulou ela, em todas as situações. Sempre estimulou ela. Gente, o estímulo, viu, mamães? Viu, professoras que estiverem aqui comigo? Titias, amigas, o estímulo faz toda a diferença. O estímulo faz toda a diferença na vida de uma criança com TDAH e autismo. O nível de desenvolvimento deles, muitas vezes mesmo possuindo o mesmo nível, mas as características, os avanços se diferem de acordo com o estímulo que elas recebem, tanto por parte da família, quanto por parte da escola. Faz toda a diferença. Então, quanto mais cedo a família tiver ciência, conhecimento, né, da condição da criança, do diagnóstico da criança, mais cedo pode-se fazer essas intervenções, esses estímulos, para que ela avance mais cedo e tenha um desenvolvimento mais satisfatório a curto prazo. A partir do momento que as mães descobrem que o seu filho é autista ou TDAH, a vida delas muda. Em que sentido? E se vocês que estão aí comigo podem confirmar isso. No sentido de que, a partir do momento que recebe esse diagnóstico, começa-se uma mudança comportamental a nível de busca do conhecimento em como lidar com o filho autista. E começa aquela busca que é necessária. E aí os horizontes vão se abrindo. E por que é necessário? Porque aí com essa busca começa a vir respostas. Com essa busca começa a vir as aprendizagens de como lidar, do que fazer diante de cada comportamento. Comportamentos que muitas vezes você está acostumada, nós estamos acostumados, e que há mudanças repentinas. Comportamentos que deixam de existir e outros que passam a existir. Alguém passa por essa experiência? Me dá um oi aí, meninas. Alguém vivencia isso na prática, sobre essas mudanças? Porque há uma variação muito grande no que diz respeito a mudanças de comportamento. Bem, acredito que sim, né, Patrícia? Exatamente, há essas mudanças. Isso significa o quê? Que quando a gente pensa,
Pronto, aprendi, sei como lidar. Essas mudanças nos mostram que é um processo de aprendizagem contínuo. A gente vai viver, a gente passa a viver nesse processo de aprendizagem contínuo por causa dessas mudanças. Mas, meninas, eu sei que vocês devem estar curiosas a respeito de como os óleos essenciais podem contribuir para esses casos, né? Para essa condição, tanto do autista, do autismo, quanto, né, do TDAH. É importante que a gente entenda, gente, que as características deles são diferentes, tá? Embora algumas sejam semelhantes, existem muitas diferenças entre o TDAH e o autismo, tá? Eu quero ler só um trechinho de um manualzinho que eu gosto muito, inclusive, o Estado de Mato Grosso, viu, mamãe? Se vocês quiserem ter acesso, olha, o autismo, tá? Sonho de um menino. Isso aqui é uma cartilha, é um livro. Eu quero fazer a propaganda. Ele está sendo disponibilizado pela Secretaria do Estado de Mato Grosso para as escolas do Mato Grosso. Esse é um projeto que está sendo realizado em todas as escolas estaduais do estado. Tá? A nossa escola já iniciou os estudos para desenvolver o projeto e tem como objetivo apresentar o autismo para que a escola reconheça esse público, trate esse público com o respeito e o valor que necessita, né, que tem direito, para que sejam identificados casos na escola que ainda não foram diagnosticados e que muitas vezes a própria família ainda não percebeu. E as famílias que estão aqui comigo podem testificar disso. Como é difícil para a família perceber, né? E não somente perceber, mas também reconhecer. E meninas, nós temos medo do diferente. E nós temos medo do diferente por não conhecê-los. E não é fácil para uma mãe, não é fácil para a família receber esse diagnóstico do filho. Não é fácil. Não é fácil por quê? Por causa dos desafios que são muitos. Porque não é fácil lidar em virtude das suas individualidades, né? Mas é possível lidar. E olha só, meninas, mães, eu gosto demais de falar com as mães. Essa cartilha, Autismo, Sonho de Menino, narra a história de uma mãe, de uma família que tem 2 filhos autistas. E um desses filhos é o Enan, que é o escritor dessa cartilha. E ele é médico. Eu acho isso lindo. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque, infelizmente, muitas famílias ainda acham que, pelo fato de seu filho ser autista ou TDAH, que eles não são capazes de se tornar cidadãos, né, com profissões que venham cooperar, que venham contribuir na sociedade. Isso é possível. O exemplo que eu convivo com ele é a professora Késia. E olha que o nível dela é moderado a severo. E agora nós conhecemos recentemente o Enan, que é um médico. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês conseguem baixar esse livro em PDF pela internet, tá bom? Pesquise, leia, vocês vão ficar maravilhadas. Então, eles são capazes, sim, de se tornar cidadãos competentes e que contribuem com a sociedade, tá bom? Eu acredito nisso porque eu vejo isso, eu convivo com essa realidade. Então, acreditem, invistam nos filhos de vocês, estimulem os filhos de vocês, entrem no mundo deles, porque eles têm um mundinho. Eu tenho eu vou chamar ele de Jota, tá? Eu tenho o Jota. Ah, gente, o Jota, ele é não verbal. Mas depois que a gente começou a trabalhar, e se vocês me verem emocionada, não se escandalizem, tá bom? Isso é normal.
O Jota, quando eu comecei a trabalhar com ele o ano passado, ele, ele apenas repetia algumas palavras que é próprio, né, desse público. E o nosso Jota já está falando algumas palavras. Aliás, algumas não, muitas palavras. E a família sente uma gratidão tão grande. Por quê? Eu já trabalho na educação já tem alguns anos. E eu amo ser professora. E eu acho que todo profissional precisa ter uma característica. E se ela não possui, ela precisa pedir ao Senhor que possui essa característica para que ela possua e possa compartilhar, que é o afeto. Não somente o autista, mas toda criança precisa se sentir amada. Toda criança precisa se sentir aceita. Por quê? Porque quando o aluno, o estudante, e não somente a criança, mas toda e qualquer pessoa, se sente amada, se sente aceita, Henri Vallon diz que é como se as janelas da sua alma, as janelas da sua mente, abrissem para o conhecimento. Então, quando uma criança ela se sente amada e aceita pelo seu professor, que é o profissional que fica com ela, dependendo da família, fica com ela mais tempo do que com a própria família. Então, esse profissional precisa amar essa criança. Quando ela se sente amada, ela se sente segura para a aprendizagem. E o Jota, ele teve esse privilégio, e eu tive o privilégio, tenho tido o privilégio de conviver com ele. E a família tem dito que essa nossa relação, escola e família, juntas em parceria, tem proporcionado um desenvolvimento rápido para ele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 8 anos, ele ainda vai fazer 9 anos. Não, ele tinha 7 anos, me perdoe. Ele fez 8 anos no final do ano. E, a princípio, a gente vai se descobrindo. No ano passado, eu tive que me ausentar, não me lembro o motivo, e a professora Késia ficou no meu lugar e atendeu, recebeu o meu Jota. E ela falou assim, Jota, vamos ligar para a tia Valdelice? Quando ela abriu o WhatsApp, que apareceu minha foto de perfil, ele falou assim, vovó, vovó. Bom, ele vivia chamando vovó na sala de aula, mas eu ainda não tinha compreendido que a vovó sou eu. A família também não tinha compreendido que a vovó era eu. E, gente, a avó, na relação com o neto, tem uma importância muito grande. Foi como ele me viu, por causa da forma como foi desenvolvido o nosso relacionamento de afeto. E hoje ele me chama de titia. Foi uma nova palavra que ele aprendeu. Junto com a palavra titia, ele aprendeu a palavra abraço, ele aprendeu a palavra cheiro, ele aprendeu a palavra desculpa. Eu queria muito que a mãe dele estivesse aqui, eu a convidei, mas ela não pôde estar. Mas depois ela disse que quer que eu compartilhe com ela. Ele aprendeu a palavra não, porque eu digo não para ele. E como é difícil para eles ouvirem não. E eu atribuo tudo isso ao afeto. E não é só o que eu penso, é o que Piaget fala, é o que Vygotsky fala, é o que Henri Vallon fala, é o que Augusto Cury fala. Então, mãezinhas, ande com a professora do seu filho, se eles já estiverem na escola. Acompanhe todo o processo. Perceba como que é essa relação entre a professora e o seu aluno, porque essa relação faz toda a diferença no desenvolvimento do seu filho. Tá bom? E eu preciso falar dos olhos, né, meninas? Né, Naila? Né, Nayala? Então, vamos lá. Bom, eu preciso falar dos olhos e eu quero falar que já tenho experiências positivas em relação a eles. Eu vou citar para vocês, eu não sei se a gente vai conseguir falar a respeito de todos eles,
Eu espero que sim, mas pelo menos citá-los eu quero citar, tá? E eu anotei aqui, meninas, porque não é só mal de professor. Acredito que vocês também estão na fase de que se não anotarem, se esquecem, né? Dizem que sim, tá? Senão eu vou achar que eu estou bem idosa, bem esquecida. Diz aí para mim, sim, vocês também estão esquecidas? Também já estão no processo de ter que anotar para se lembrar das coisas? Daí um feedback, meninas, por favor. Então, vamos lá. Hoje o óleo... Obrigada, Valdeneide, você foi muito generosa. Obrigada, meu amor. Meninas, hoje o óleo, o que eu tenho como experiência de que gera muito benefício para minimizar os transtornos que esse público, que essas crianças, que essas pessoas que possuem o TDAH e o autismo possuem, amor, muita coisa na cabeça, exatamente. O primeiro que eu vou citar, porque foi o primeiro que eu tive experiência, é o DDR Prime. Tem outros que eu sou apaixonada e vou falar deles. Mas por que eu vou falar primeiro do DDR Prime? Eu tenho uma amiga, né, que ainda não quis fazer o cadastro, a danadinha. Ela disse que não tem tempo para. Ela quer que eu compre e passe para ela. Mas ela tem uma netinha, essa minha amiga. E ela é a cliente, a nível de quantidade, ela é a melhor que eu tenho. E ela tem uma netinha. E antes da neta ser diagnosticada com autismo, ela percebeu que a sua fala estava atrasada. E aí eu, conversando com ela a respeito dos benefícios do DDR Prime, ela falou assim, Val, eu vou usar esse óleo. Menina, ela disse que é como se tivesse destravado a língua da netinha dela. Literalmente. Ah, Val, a mãe é sua comadre? Eu não consegui ler o nome. Você pode repetir, por favor? Ah, tá. Então, ela disse que destravou, meninas. Ela começou. Isso mesmo, Nayara, é ela mesmo. Exatamente, é aquela princesa linda loira. Ela disse que destravou a fala, a comunicação. Ah, Val, mas acontece com todos? Meninas, nós temos aprendido que cada caso é um caso e que as pessoas se identificam com cada óleo, né? Por causa da questão do nosso organismo. Nós somos diferentes, né, gente? Em absolutamente tudo. Isso mesmo, Nayala. Em questão de dias, ela desenvolveu a fala. E não somente a fala, mas a comunicação de maneira geral. Porque quando a gente pensa em comunicação, a gente sempre atribui a questão verbal. Mas também as outras formas de comunicação. Olha, até onde eu conheço, não há nenhuma restrição para epilético, mas a Nália está aqui comigo e elas podem tirar essa dúvida. Até onde eu sei, ele é benéfico, inclusive para quem tem epilepsia. Confere, meninas. Por quê? Porque ele influencia totalmente no aspecto neurológico. E a epilepsia, ela está ligada aos aspectos neurológicos. Então, ele é benéfico. Com certeza, ele é benéfico. E como ela usou topicamente, tá, meninas? Você já deve estar se perguntando, como ela usou topicamente? Ela fez o blendzinho, né, a mistura, com óleo vegetal e o óleo essencial, e passava na coluna vertebral dela, tá? E foi questão de dias mesmo. Tá, esse é o caso dessa criança. E no caso da minha amiga que trabalha comigo? Ela fica muito ansiosa, gente. Essa é uma das características do autismo, né? E do TDAH. Do autismo e do TDAH. E ela narrou para mim que teve um dos dias que ela desregulou, que isso acontece com frequência, que ela estava extremamente ansiosa
e ela já tinha pedido o marido dela para levá-la ao hospital. Mas antes de ir, ela falou assim, deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui. Ela passou e como ela estava muito angustiada, muito ansiosa, muito apressada, porque ela fica muito mal às vezes, ela passou o óleo direto na coluna vertebral e o esposo dela fez uma massagem. Meninas, pasmem vocês, mas ela dormiu. Ela disse que desacelerou. O marido dela ficou impressionado com o efeito desse óleo na vida dela, naquela circunstância em que ela estava vivendo. Não sabia isso mesmo, meninas, isso mesmo. Então, o DDR Prime, hoje, se alguém me perguntar, Val, qual é o melhor? Eu indicaria, em primeiro lugar, o DDR Prime. E os outros, Val? Eu gostaria que todos tivessem acesso a todos os óleos, meninas. O segundo óleo que eu amo para esse caso, os 2 segundos, que aí eu gosto deles 2 juntos, é o frankincense, né, o olíbano, e o lavanda. Esses 2 óleos em parceria. Eles são incrivelmente benéficos. Por quê? Aí eu vou ler para vocês, tá, meninas? Eu não consigo memorizar tudo como eu falei. Porque o frankincense, ele consegue organizar essa desordem neurológica. Além de organizar essa desordem neurológica que esse público possui, né, ele ainda ajuda no foco, ele ajuda na concentração e ele ajuda na redução do estresse. E aí, deixa eu falar para vocês. Eu não sou autista, mas esse é o óleo que eu mais utilizo no meu dia a dia. Ai, Val, ele é muito caro. Sabe o que a mamãe disse hoje para mim? A mãe do meu Jota, ela disse que a resistência dela de adquirir o óleo foi por causa do preço, porque ela não conhecia o valor. E é exatamente isso que acontece conosco. Por nós não conhecermos o valor, a importância, a finalidade, os benefícios, nós achamos que o preço é muito caro. Mas a partir do momento que nós sabemos o valor atribuído a esse óleo, os benefícios que eles possuem, a gente percebe que aquele preço, ele não é grande. E hoje ela consome, hoje ela utiliza. E com muita alegria, e hoje ela falando, agradecendo primeiramente a Deus e agradecendo a mim pelo carinho, né, de ajudá-la a conhecer os benefícios desses óleos. E hoje ela usa não somente para o Jota, mas ela utiliza também para benefício próprio e do esposo. Então, eu gosto muito do óleo do frankincense, juntamente com o lavanda e o vetiver. Algumas pessoas, enquanto eu estava estudando, elas não é que elas preferem, mas se fosse para colocar numa escala de importância, de benefício, algumas pessoas colocaram o vetiver em primeiro lugar. Presta atenção, meninas. Eu coloquei, exatamente, Nayala, exatamente. Eu coloquei a nível de experiência, tá? De benefícios experimentais. Mas a maioria das pessoas que eu assisti, que eu vi, que eu acompanhei, elas colocaram o vetiver antes. Por que o vetiver? Vocês já usaram o vetiver? Quem já usou o vetiver, coloca aí, por favor. Gente, e só abrindo um parênteses, a gente está falando aqui do autismo, né? Do TDAH, mas eu não posso deixar de dizer que é o óleo que eu mais uso no meu blend para melasma. Eu vim de cara limpa, meninas. Eu estou sem nada de maquiagem. Eu estou sem pó, eu estou sem base, eu estou sem nada. Eu estou com a cara limpa, por isso que ela está brilhando desse jeito, tá? E eu tenho melasma.
E o dermatologista falou para mim, ele até usou ele me permitiu ver num aparelho, acredito que vocês também já tenham passado por essa experiência dolorosa, e eu tenho todo o meu rosto ele é manchado, cheio de manchas. E, e eu tentei tratamentos diversos, já compartilhei isso nos grupos, e o que me ajudou, que me permitiu, que me favoreceu estar aqui diante de vocês com essa cara limpa, lavada, é esses blends com óleos essenciais. E o primeirinho é o vetiver. O segundo que não pode faltar é o frankincense. Mas a gente fala disso em outro dia, tá? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, eu gosto muito do frankincense, por causa de tudo isso que eu falei, tá bom? Do vetiver. O vetiver faz o quê, gente? Ele é a terra, tá? Ele traz, ele, ele traz foco, ele harmoniza, ele desacelera, ele traz a pessoa para dentro. Ele tem esse potencial, o vetiver, falando assim, numa linguagem bem clara, menos técnica. Então, o vetiver ele tem esse potencial. Ele traz essa calma que as mães, que os professores desejam, anseiam. O vetiver ele tem essa potencialidade, tá bom? Então, é um dos óleos mais utilizados. Eu quero ler para vocês o que o Dr. Terry Friedman falou a respeito de uma pesquisa que ele fez. Ele fala assim, ó, nesse estudo, o estudo que ele fez apontou, ele desenvolveu esse estudo com 40 crianças de 6 a 12 anos. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ter acesso a essa informação. E ele apontou que o vetiver é 100% efetivo na melhora da atenção das crianças com TDAH e com autismo, ajudando a reduzir a dificuldade que elas possuem em se organizar, em seguir normas, ajudou a reduzir a questão da impaciência, né, que é acompanhado com o comportamento inquieto. Então, essa é o resultado de uma pesquisa. E diz também que ele é acompanhado do lavanda, gente, é o pá perfeito, tá? É como o queijo com a goiabada, sabe? Um dá suporte para o outro, um complementa o outro. E o vetiver também ajuda na questão do foco e da concentração. Agora, para o foco e a concentração, meninas, melhor do que o alecrim não é, tá? Essa junção. Eu, por exemplo, quando eu oriento alguém, eu sempre oriento a usar o vetiver com o alecrim, o lavanda com o alecrim, ou com qualquer um cítrico, como o laranja, né, o lemon, o peppermint, porque o vetiver, o lavanda, o lemongrass, a camomila romana, meninas, eu sou apaixonada pela camomila romana. Esses que eu acabei de falar, eles tranquilizam, eles aquietam, eles regulam. E o peppermint, o lemon, ai, meninas, eu acabei de falar aqui, ajuda aí, o alecrim, eles dão aquele up, sabe? Eles dão aquela acordada. E aí, como é que eu vou conseguir esse equilíbrio? Na prática, meninas, eu estou falando de prática que tem tido resultados bons. As meninas que são minhas clientes, que estão utilizando esses óleos, eu oriento para que durante o dia utilize o vetiver sempre acompanhado com um desses cítricos ou com alecrim, tá? Para conseguir conciliar esse equilíbrio. E no final do dia, ó, arrocha no lemongrass, no lavanda, né, no camomila romana, o frankincense, qualquer hora do dia que a gente utilizar, ele vai ser benéfico para nós, porque ele não dá aquela sensação de letargia, de sono, sabe, de
de sono mesmo. Ele mantém a gente focado sem gerar esse sono. Por isso que eu falo para vocês que é o que eu mais utilizo o tempo todo, durante o dia e a noite. Abrindo outro parênteses. Eu faço blend da noite, né, para o melasma. E aí, o que eu faço? Do dia é diferente do da noite. Porque à noite eu aproveito para colocar os óleos essenciais, que além de serem benéficos para a pele, ajudam a gente a descansar, a desligar, a desacelerar, a dormir. E da mesma forma como eu utilizo para a pele, eu oriento as minhas clientes a fazer os blends, né, dessa forma, o para o dia e o para a noite, para que possa encontrar esse equilíbrio. Meninas, eu falo muito, eu tenho dificuldade de começar a falar, mas depois que eu começo, eu preciso de alguém para me desacelerar. E são vocês duas aí, Nayala e Naila, me ajuda aí, em relação à questão do tempo. E eu também quero ouvir vocês, eu quero abrir um espaçozinho para perguntas, porque são muitas coisas para serem faladas, tá bom? E antes de abrir esse espaço para a gente conversar, eu quero ler para vocês alguns depoimentos, tá? Esses depoimentos, eu consegui eles estudando a respeito de quais são, tá bom, amor, de quais são os óleos, os melhores óleos, né, para dar suporte, né, para o autismo e o TDAH. Depois eu coloco para vocês onde foi que eu encontrei essas informações, eu vou postar lá no grupo, tá? Mas eu quero ler para vocês alguns depoimentos, só para vocês guardar no coração, para vocês acreditarem que de fato faz toda a diferença, para contribuir com isso, porque às vezes é tão difícil, né, meninas? Que às vezes a gente duvida mesmo, meu Deus, será que vale a pena? Será que é tudo isso mesmo? Então eu quero ler para nos animar, inclusive a mim, tá? Que trabalha com esse público. Olha esse depoimento da Fiona, ela mora na Austrália. Ela diz assim: olha, essa mistura é incrível para minha filha autista. Que mistura? A mistura não. O blend, o DDR, ele já é uma mistura, ele já é um mix, né? Ele já é uma composição de vários outros óleos essenciais. É por isso que eu já oriento esse óleo, viu, meninas? Por causa dessa composição. Ele já é um mix. Ele já é uma composição de vários óleos. Isso facilita até para o bolso da cliente. Mas olha o que ela diz. Eu esfrego algumas gotas na coluna dela todas as manhãs e à noite. A linguagem dela melhorou e ela está lendo na aula. Seus professores disseram que a mudança foi notável, tanto que agora estou compartilhando esse óleo com outras mães. Ela está se referindo ao DDR Prime. Uma outra mãe disse assim: usamos DDR Prime com meu sobrinho autista de 4 anos. Vimos resultados incríveis com ele. Começamos a perceber pequenas melhorias em poucos dias e em 3 semanas a diferença era fenomenal. A escola dele até perguntou à minha irmã o que ela estava usando. É como se os olhos destravassem tudo que havia em seu cérebro. E ele tolera situações sociais, públicas, muito melhor também. E, gente, como é difícil para eles lidar com o público, né? Lidar com as relações. É muito desafiador. Ela continua dizendo, ela dilui o óleo, ela dilui com óleo de coco fracionado em um vidro rolão e coloca na espinha dele. No começo ele odiava, por questão sensorial, mas agora ele deixa que coloque. Olha só que interessante isso. Aqui ela fala da questão sensorial. Meninas, algumas crianças autistas, elas têm resistência
a, 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 nesse aspecto, no aspecto sensorial. Tem dificuldade com o toque, tem dificuldade com alguma coisa. Isso aí, Patrícia, obrigada. Com, com, com texturas. Alguns têm dificuldade com cheiro. Nós tivemos uma experiência, e aí nós tivemos que mudar as estratégias na sala de aula. Eu não falei para vocês que na minha sala de aula tem um difusor, né? Tem um difusor. E eu vivo fazendo experiências com ele, com os óleos essenciais. E teve nosso pequeno A. Ele não é meu, ele é da Késia. É nosso, porque lá os alunos são todos nossos. E ele não aceitou. Ele chegou na sala, ele sentiu o cheiro e ele ficou muito irritado com o cheiro, muito. E aí o que a gente fez? Nós tínhamos colocado só o lavanda. E aí nós tivemos que fazer a junção do lavanda com o cítrico. Eu não me lembro se foi o peppermint, se foi o lemo, mas nós tivemos que fazer a alteração por causa dessa dificuldade olfativa que ele possui. Vocês percebem só, gente, que a gente vive o tempo todo fazendo experimentos? Por quê? Por causa desses aspectos que nós vamos descobrindo à medida que a gente vai se relacionando, à medida que vai se fazendo os estímulos. E aí nós vamos descobrindo as fragilidades, nós vamos descobrindo aquilo que para ele é benéfico, é aceitável. Então, para esse caso, para essa criança, o lavanda sozinho, gente, não foi favorável por causa desse aspecto, tá? A outra coisa também que eles têm resistência. Eu vou falar novamente dessa minha amiga. Gente, pensa numa luta que ela possui. A Késia conhece, viu? É cliente, a Késia, desculpa. A Nayala conhece a Késia, cliente da Késia. Nayala, como ela tem dificuldade para ingerir, ela não consegue lidar com a ingestão dos óleos. Viu, gente? Eu gosto da ingestão. Eu prefiro a ingestão. Valdelice, tá bom? Eu entendo que a ingestão, o processo é mais rápido. Mas a minha amiga Késia, e eu estou citando o nome dela porque ela permitiu, ela autorizou, ela tem muita dificuldade. Então, ela só usa topicamente, e não são todos os óleos. Então, pode acontecer com o seu filho, pode acontecer com o filho do cliente. E aí, meninas, aqui eu já deixo uma orientação. Eu não conhecia a Nayala que me apresentou, nem a cápsula, Nayala. Você acredita que nem na cápsula ela consegue? Nem na cápsula. Eu não sei se foi você que vendeu as cápsulas para ela, ou se foi eu que peguei com você e passei para ela, eu não me lembro. Ela não consegue gerir nem na cápsula. Aí, o que eu faço? Eu coloco, tem umas embalagenzinhas de 2 ml que a gente compra no site, Oleum Vita, e aí eu coloco umas gotinhas para a mãe fazer o experimento, tá? Para que ela possa comprar o óleo com mais segurança. Porque a gente não considera o óleo caro, né? Mas muitas pessoas ainda consideram dessa forma, até mesmo em virtude, né, das suas condições financeiras. Então, eu faço dessa forma para favorecer a família e me favorecer, né, gente? Porque é muito desagradável quando a gente ouve uma cliente falando assim, olha, não serviu, não teve nenhum benefício, porque ele não conseguiu usar, ele teve rejeição. Como é desagradável. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência semelhante a essa, mas não é agradável. E quando isso acontece, né, gente, aí a gente precisa ter a sensibilidade de possibilitar um outro óleo
de maneira que venha beneficiar o cliente e não ter prejuízo, né? Isso é possível a gente fazer com jeitinho, com joguinho de cintura, que nós somos mulheres, né, meninas? Nós mulheres somos muito criativas, nós mulheres damos um jeitinho em tudo. E eu quero ler o último depoimento para vocês, meninas, para gente abrir para nossa conversa, tá bom? Ok? Olha esse aqui. Esse aqui também é um depoimento pessoal. Não é meu esse depoimento, esse é da Shirley. Ela diz assim: o DDR Prime realmente ajuda a minha dor. Eu tenho fibromialgia e artrite, e eu uso topicamente por via oral. Há alguns dias, um pouquinho na parte de baixo dos pés pela manhã, é tudo que preciso. Outros dias tomo 3 a 4 gotas por via oral e aplico um pouco diretamente em áreas doloridas. Eu amo. Meninas, eu tenho fibromialgia, tá? Eu não saio publicando isso para as pessoas, até mesmo porque eu tenho uma vida normal, graças a Deus. É lógico que eu sinto dores constantes. Se alguém aí tiver fibromialgia, me dá um oi, tá? Não é fácil lidar com elas, mas dentro das dificuldades que a fibromialgia proporciona, eu consigo ter uma vida normal. Ah, você tem, né? Ah, você sabe muito bem o quanto é difícil. Você também, minha linda. Olha, eu sinto muito por vocês, mas posso dizer que a gente pode viver uma vida, e isso, a gente pode viver uma vida agradável, tá? A gente pode. E os óleos essenciais me favoreceram muito. Eu fiz um blend, eu sou a menina dos blends, tá, gente? Sou louca por blend. Aí eu tenho um blend que eu tomo após o café da manhã, eu tenho um que eu tomo após o almoço e eu tenho um que tomo após o jantar. Todos eles, em todos os momentos, em todos os três, melhor dizendo, eu coloco óleos essenciais, né, que me ajudam a diminuir a questão da dor, a questão da ansiedade, porque nós sabemos que a ansiedade intensifica as dores que a gente sente, né? É muito difícil lidar com mudanças, né, com notícias, essas notícias abruptas e desagradáveis, elas é como se alguém lançasse uma flecha com um monte de dardinhos na ponta que alcançasse todo o nosso corpo. É assim que vocês se sentem? Eu acredito que é assim. Então, eu me cuido muito para que eu possa viver uma vida agradável, saudável, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, então eu preciso estar bem para poder estar com as pessoas que precisam de ajuda, né, gente? A gente precisa estar bem, não somente por causa de nós, principalmente, mas também por causa daqueles que estão em nossa volta que precisam de ajuda. E eu considero que se eu estou bem, eu tenho maior possibilidade de ajudar aqueles que não estão bem a ficar bem. Então, vamos lá, meninas, conversar um pouquinho, porque até agora é só eu conversei, eu estou me sentindo uma maritaca, eu preciso que vocês conversem comigo. Meninas, pode ligar o microfone de vocês. Nayala de Deus, ninguém quer conversar comigo? Vocês Oi, têm alguma Val. dúvida? Oi, Oi, Val. Boa noite, tudo bem? tudo bem, minha linda? Parabéns pela sua apresentação e pela sua generosidade, sua calma. Meu Deus, quanta tranquilidade para passar, né? Um conteúdo tão incrível, tão importante, tão necessário, né?
Eu sou mãe de um portador de TDAH, já vem de um histórico de TDAH em família, né? Eu tenho déficit de atenção bem importante e é bem desafiador, porque assim, conviver com as pessoas sempre foi bem desafiador, né? Porque as pessoas elas não compreendem e, né, quando meu filho era criança, que ele recebeu o diagnóstico, foi bem difícil, principalmente a aceitação, porque assim, a gente não sente que as pessoas acolhem também, né? Que compreendem, né, aquilo. Então é bem desafiador. Realmente a gente passou por muitos desafios, assim, de chegar a ponto de ele não ser nem convidado para festinha de criança por conta do comportamento, né? E a gente vê que, assim, hoje já tá mais, tá um pouco mais. Hoje ele tem 24, vai fazer 24 anos o ano que vem. E a gente tem aí, hoje ele já é pai, ele é empreendedor, ele tem filho. Então, assim, para um menino que os médicos falavam que se ele não tomasse Ritalina, ele poderia ser mendigo, poderia ser isso, aquilo. E eu não me bastei de ajudá-lo, né? De buscar essa ajuda. E eu sou portador de Não, endometriose, e a endometriose também tem uma relação com o déficit de atenção, né? Porque sim. tem uma relação que tem a ver com a questão do cérebro reptiliano, você está o tempo todo na defesa, né? E que gera uma ansiedade muito grande. Uhum. Enfim, uma série de outros fatores, de outras comorbidades que a gente. Porque não é só o déficit de atenção, não é só o TDAH, não é só o autismo, são as Não, comorbidades que são extremamente desafiadoras, né, no nosso dia a dia. Então, que bom que a gente está buscando informação e que a gente possa cada vez mais nos aliviar, né? Porque eu acho que hoje a gente está vivendo assim um saldo muito grande, justamente por nossos ancestrais não terem tido as informações que nós estamos tendo, até mesmo para conviver, né, com tudo isso. Então, muita gente foi deixado muito à margem, né, por falta de conhecimento. E que a gente possa cada vez mais incluir, né? Então, obrigada. exatamente. Ô, Muito amor, obrigada eu aí que pela sua. agradeço. Obrigada pelo seu depoimento, que coisa linda ouvir a respeito da questão profissional dele, sabe? E parabéns para você, viu? Enquanto mãe, Obrigada. Tá bom. porque só quem convive sabe o quão desafiador é. Isso que você apresentou a respeito da resistência das pessoas, e algumas resistências por falta de conhecimento, né? E algumas Aham. resistências, infelizmente, por causa do preconceito que ainda é predominante na nossa sociedade em relação a isso. Mas estamos avançando, Exatamente. como você falou, estamos avançando e estamos avançando rápido, rápido, gente. Eu E preciso. assim, uma característica, né, muito particular, não sei se você concorda, é a capacidade que a gente tem de sentir as coisas. É muito acima da média. Tanto eu, o psicólogo dele falava, eu nunca vi alguém pegar as coisas tão rápido, assim, sentir tudo tão, com tanta, né, tão rápido como o seu filho. E mais uma coisa que ele falou pra mim que foi extremamente emocionante é que ele nunca tinha visto um adolescente gostar de falar de amor como meu filho gostava. Porque os adolescentes negam isso, né? Não gostam de falar do amor. E era uma coisa que ele via que ele gostava. E Eles são uma vez a intensos. gente também foi num. E uma vez eu percebi que ele gostava muito de. Ele se conectou muito com o Pablo Picasso na escola, teve um trabalho. E ele se conectou de forma muito intensa, porque ele era muito intenso, né? Quando ele gostava de um Uhum. brinquedo, ele, nossa, criava uma relação muito intensa com aquele brinquedo. E É aí aí hiperfoco. a gente teve uma exposição aqui em Goiânia do Pablo Picasso, eu levei ele para ver. Ele só tinha 5 anos, com TDAH, e ele ficou 2 horas na fila para poder ver a exposição, né? Eu cheguei a falar para ele: você quer mesmo ficar na fila? Aí ele, porque assim, né, tava demorando muito, aí ele: não, eu quero ficar, só para ver os quadros. Foi bem Ai, interessante que isso também. beleza. Então a Olha, gente precisa. menina, pode Então tá, concluir, gente, boa amor. noite para vocês. Obrigada aí pela troca. Ô, amor, eu que agradeço, agradeço por essa linda que fez um elogio aí, eu não consegui ver o nome. Meninas, eu, eu indicaria vocês a fazerem um grupo, mães de autista, um grupo. Para que esse grupo? Para vocês compartilharem
Algumas estão iniciando nessa relação, nessa descoberta, recentemente. Outras já têm uma bagagem, já têm experiência. E há momentos na vida de vocês que eu tenho certeza que a força de vocês ela vem totalmente de Deus, porque é árduo, é doloroso às vezes ter que lidar com a indiferença, né? Ter que lidar com a ignorância no sentido de ausência de conhecimento, né? Ter que lidar com não saber resolver e ter resposta para todas as coisas. E esse compartilhamento fortalece, sabe? Favorece o outro. Então, é uma orientação, tá bom? É só uma orientação. Eu acredito que vale a pena. Cria laços, e esses laços, porque às vezes nessa experiência nossa de lidar com o autista, com o TDAH, a gente se sente só, sabe? Só em meio à multidão. Então, é importante essas relações, esse partilhamento, essas trocas de experiência, né, esses desabafos. E aí eu falo não para exposição, tá, meninas? Mas é para compartilhamento mesmo. E, meninas, obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Obrigada mesmo pela reciprocidade de vocês. Tá? Obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada mesmo. Mas quem merece o aplauso aqui são vocês, mães, viu? São vocês que merecem os aplausos. Vocês são guerreiras, né? Vocês são determinadas. Eu tenho aprendido, muito do que eu tenho aprendido é com as mães dos meus alunos. E cada dia eu as admiro mais pela persistência, né? Por serem leoas, bravas, valentes, determinadas, né? Imparáveis, porque é o que vocês são nessa caminhada. E por mais que eles se tornam independentes, né, a gente percebe que a gente sempre precisa estar ali na retaguarda, né, cuidando de algumas coisas, com a nossa percepção, com o nosso olhar. Então, vocês é que merecem os aplausos. Meninas, mais alguém? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu não garanto que eu vou ter a resposta, mas eu garanto que eu posso buscar a resposta e compartilhar com vocês. Valzinha, acho que é só. Meninas, mais alguém? O microfone tá liberado. Valzinha, acho que é só. Muito obrigada pela sua contribuição. Na hora que você começou, eu falei, nossa, essa reunião promete, porque a Val domina muito bem essa área, né? E muito obrigada pela sua contribuição. E meninas, obrigada por todas terem ficado até agora. Vamos tirar uma fotinha? Eu tô no celular, não consigo. Tem alguém no computador que consegue tirar um print para mandar pra Quer gente no falar? grupo? Eu também estou no celular, meninas. Você quer falar? Então eu vou pôr, se eu vou falar. Não, então. Meninas, nós estamos aqui unidas. Se vocês quiserem, agora é a hora, tá bom? Mas olha, eu que agradeço, Nayala e Foi, Naila. né? Muito obrigada. Eu confesso para vocês que eu pensei de mandar uma mensagem que meninas, hoje é o aniversário da minha nora. Eu trabalhei da minha nora querida, da minha nora caçula. O meu filho mais velho, ele é TDAH. E essa menina, essa nora, é um presente que Deus nos deu, é o aniversário dela. Eu trabalhei de manhã e de tarde, eu cheguei, já era. Saí da escola, fui direto para o hospital visitar uma amiga que está internada. E ainda meu filho veio me chamar para ir cantar parabéns para ela. Eu falei assim, filho, eu tenho isso hoje marcado. Achei que era outra coisa. Mas aí eu vou deixar daqui. Tem mosca Então, lá, tá eu quero aberto. agradecer. Mas eu pensei em desistir, meninas, por insegurança, tá? Por mais que vocês achem que não.
Pensei em desistir porque o tempo estava curto, mas eu agradeço vocês por não terem desistido de mim na caminhada, tá bom? E a foto, meninas? Ai, meu Uma Deus, eu achei que já deliciosa. tinha ido a foto. Tem alguém no computador, pelo celular eu não consigo pegar todas. Vamos, eu vou tirar mais de uma, peraí. Deixa eu só parar